Só que ele, na hora que ele meteu o pé no chão, ele falou, velho, não, eu vou voltar, calma, cara. Não, pô, ele não voltou não, eu fiz pra ele. Oxi! Teve um lá que tava morrendo, pô. Ele tava ali, é porque ele veio vindo e o vento foi levando e ele não percebeu Vai sair também. dentro da água, vai desviar mais, aí vai dar mais. Eu quase morri afogado nos Lençóis Maranhenses. Gente, esse vídeo aqui não é a intenção de ser clickbait, não é a intenção de ser sensacionalista. A intenção realmente é auxiliar as pessoas a não serem tão burras quanto eu fui. E eu vou contar uma história para vocês, uma história assim que até agora acho que 6 pessoas conhecem, vocês sabem, né? E agora mais gente vai saber. Mas enfim, eu deixei umas imagens aí do começo que são imagens reais. Não é tipo encenação nem nada. O que aconteceu foi que durante a viagem, nesse passeio dos Lençóis Maranhenses, eu conheci algumas pessoas nesse dia do passeio, né? E aí, quando eles foram me ajudar depois lá, que eu voltei para a beira da água, eu tava com a minha câmera na mão no momento que aconteceu o que eu vou contar para vocês. E aí um deles viu que eu já tava melhor, que eu já tava de boa, começou a filmar. Então, essas imagens são reais do que aconteceu comigo. Vamos lá. Vou contar para vocês agora o que aconteceu. Para quem não sabe, eu vou explicar rapidamente como que funciona a dinâmica de um passeio nos Lençóis Maranhenses. Basicamente, você reserva esse passeio com alguma agência, tem inúmeras agências que você pode reservar o passeio, e eles te buscam no seu hotel, num carro que é uma caminhonete, e eles adaptam alguns bancos na parte traseira dela, e aí o nome que eles dão para esse tipo de veículo é jardineira. E aí você vai com várias pessoas, normalmente de 6 a 12 pessoas, para o passeio que é em alguma das lagoas lá dos Lençóis Maranhenses. Os Lençóis Maranhenses são um fenômeno natural maravilhoso que, por conta da chuva, faz essas lagoas lá no deserto que fica lá no Maranhão, e tem mais de 35 mil lagoas que eles formam. Algumas grandes, outras pequenas, mas as mais assim famosas recebem nomes, né? E são as que o pessoal visita e os motoristas sabem andar lá dentro, eu não sei como, porque é só areia e água e eles sabem se localizar lá. E você, durante o dia, vai fazer o passeio por algumas lagoas, normalmente são passeios de dia inteiro ou de meio-dia. Você vai em mais de uma lagoa e nos passeios de dia inteiro você para almoçar lá dentro dos Lençóis Maranhenses mesmo, porque tem comunidades, tem pessoas que moram lá, e aí você para almoçar nesses restaurantes e continua o passeio depois à tarde. Isso é mais ou menos um resumo de como são os passeios dos Lençóis Maranhenses. Eu vou falar mais em outros vídeos, tá? E aí, pois bem, o dia era 11 de maio de 2025, durante a minha viagem para os Lençóis Maranhenses. Eu fui buscado? Tá certo, né? Eu fui buscado. Eu fiz o passeio e nesse dia em particular eu conheci bastante gente. Já tinha um rapaz que eu tinha conhecido no passeio do dia anterior, que estava nesse passeio também, e acabei conhecendo mais 2 outros e a gente acabou assim ficando o dia inteiro meio que juntos ali no passeio, né? Éramos 12 pessoas na jardineira e nós 4 ali ficamos juntos. E aí a gente fez o passeio durante o dia, fomos numa lagoa ou 2, não me lembro mais, e aí a gente parou para almoçar. E os pratos desses almoços, eles são super bem servidos, tá? Pra vocês terem ideia, eu comi acho que 3 ou 4 bifes, um monte de arroz, macarrão, feijão, batata frita, eu comi muita coisa mesmo. E fiquei, claro, que pesadão, né? E depois do almoço a gente continuou o passeio para mais lagoas. E quando a gente chegou na primeira lagoa pós-almoço, eu ainda estava um pouco cheio, né? Eu fiz uma coisa assim que mudaria a minha vida para sempre, que eu resolvi atravessar uma lagoa a nado. E eu sei nadar, eu já fiz aula de natação quando eu era criança, sei nadar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu tô suscetível a ter cansaço, cãibras, indigestão, a não ter força suficiente e tudo isso. E foi assim uma das coisas mais idiotas que eu já fiz na minha vida. E esse vídeo aqui é para te alertar, para você não fazer a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo não é pra te aterrorizar falando assim, não vá nos Lençóis Maranhenses. De jeito nenhum, eu tô fazendo vários vídeos mostrando como foi incrível a minha viagem, tá? Então assim, vá, mas vá com cuidado. E tem algumas lagoas que elas podem ter profundidades de 3 a 4 metros de profundidade. No meio, obviamente. Então a lagoa ela começa rasinha e ela vai ficando mais funda conforme você vai chegando na metade dela. E as lagoas são assim, gigantescas.
Então, tem muita gente que fica ali só na beira, entra até aqui no peito, até no pescoço aqui e tá sossegado, você não corre qualquer perigo. Inclusive, quando eu contei essa história pra minha psicóloga, ela até perguntou assim, mas então eu não vou levar meu filho não. Eu falei, não, pode levar, mas fica de olho, pode levar a boia e nunca deixa uma criança sem a supervisão de um adulto, né? Então, e você sendo um adulto, não cometa a mesma burrice que eu. Mas aí o que aconteceu, gente? Eu tava com a minha câmera de vlogs que eu utilizo, que hoje é uma câmera da Action, é uma câmera da DJI que chama Action. Ela é muito parecida com a GoPro, mas eu comprei a Action porque eu achei que ela tem mais funções e é a câmera que eu utilizei nos vlogs de Lençóis Maranhenses que já estão saindo aí no canal. E aí eu fui nadar com essa câmera, eu tenho uma capinha com ela à prova d'água, né? Fui nadar com a câmera e falei assim, vou um pouquinho mais profundo, vou gravar. E aí, beleza, fui nadando. E quando eu cheguei mais ou menos no meio da lagoa, eu comecei a pensar assim, gente, tá muito longe para eu voltar para a beira do outro lado da lagoa, né, que eu ia atravessar ela, e eu não tô conseguindo mais, eu tô tipo nadando, parece que eu não tô saindo do lugar. E aí eu continuei tentando nadar e nada. E aí eu tava vendo assim que na minha frente da lagoa parecia que tava muito distante. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi nadar para a lateral, para tentar, tipo, achando que lá tava melhor. Assim, gente, na hora ali que você tá, você não tem muito tempo de ficar analisando a situação, né? Você tá numa situação bem complicada. Então eu comecei a nadar para a lateral. E aí depois o pessoal até me falou assim, se você tivesse nadado reto, você conseguiria ter chegado mais rápido. Nadar para a lateral acabou sendo um caminho muito maior. E aí eu fui nadando, tentando nadar, e eu tava sentindo que eu não tava chegando mais perto, eu tava continuando no fundo, e assim, eu tava começando a cansar as pernas, começando a cansar os braços, e eu tava com uma mão a menos, porque eu tava com uma mão segurando a minha câmera, né? Então, pra nadar, eu não tava com a mão aqui podendo fazer um movimento, eu tava com a mão segurando uma câmera e a outra mão vazia. E eu só sei que, tipo, eu fui tentando, e fui sentindo cansaço, sentindo mal, e aí me veio um pensamento na cabeça, que foi assim, eu vou morrer afogado. Eu não estava me afogando, eu estava conseguindo me manter acima do nível da água o tempo inteiro, só que eu estava cansando, porque nadar cansa. Eu estava cansando, eu estava pensando, gente, eu vou fadigar e vou afogar, e vou morrer. E aí eu tentava nadar e nada, e aí já veio aquele pensamento em mim assim, tipo, é isso mesmo, gente? Tipo, eu vivi 30 anos da minha vida, fiz várias coisas e é isso, eu vou morrer aqui afogado nos Lençóis Maranhenses por conta de um lapso de julgamento, um momento burro meu. E assim, passou várias coisas na minha cabeça, eu pensei nos meus entes queridos, pensei em tanta coisa, mas eu pensei assim, gente, eu não tô acreditando que é isso, não tô acreditando que eu vou morrer assim, uma pessoa que sabe nadar vai morrer afogado, não tô acreditando nisso. Sabe? E eu lutando, tentando chegar, até que chegou uma hora que eu tava me segurando para não fazer isso por um pouco de vergonha, sendo bem sincero, um pouco de vergonha, eu tava me segurando para não gritar pedindo ajuda. Mas chegou um ponto que eu falei assim, gente, ou eu grito aqui e peço ajuda, ou já era. E aí o que eu fiz, eu comecei a gritar por socorro. E aí acontece que, tipo assim, não é só a sua turma, né, o pessoal que foi na sua jardineira que tá na mesma lagoa que você. Normalmente tem vários carros que param na mesma lagoa e vários grupos de pessoas descem e ficam nadando. Como a lagoa é grande, fica tipo o pessoal espalhado. E assim, o pessoal que tava comigo nem me ouviu gritando, porque eles falaram que por conta do vento eles nem estavam ouvindo eu gritando. Então, se tivesse só a minha turma lá, eu teria ido, né? Mas aí eu comecei a gritar e eu percebi que um outro pessoal começou a ouvir. E eles começaram, tipo assim, a maioria levantou e ficou na beira da lagoa me olhando e eu lá no meio, gritando, falando socorro, por favor, me ajuda. E eu vi que ninguém estava se mexendo. E assim, eu não culpo ninguém, porque vai que o pessoal não sabe nadar, vai que, tipo, fica com medo, eu não culpo ninguém. Mas eu tava sentindo assim, pensando assim, gente, eu vou morrer com esse pessoal me olhando, não tô acreditando nisso. E aí, até que eu vi uma pessoa entrando na água, que depois eu vim a saber que era um dos guias de outro passeio. Eu vi ele entrando na água
E aí quando ele entrou na água eu falei assim, gente, agora eu tenho que me concentrar em ficar acima do nível da água. Então eu juntei toda a minha força, ficar ali flutuando, digamos assim, né? Ficar acima da água. Juntei toda a minha força, fiquei até o cara chegar perto de mim. E quando ele chegou perto de mim, eu lembro que eu pensei que, tipo, eu já li muito sobre casos de afogamento, que a pessoa que está se afogando, quando ela vai ser resgatada, às vezes ela fica, tipo assim, se debatendo, fica desesperada, e aí acaba, a pessoa que vai ajudar acaba afogando junto, porque a outra pessoa não colabora e tal, e eu já tinha visto alguns casos disso. Então, assim, eu creio que eu reagi bem, levando-se em conta tudo que eu fiz, né? Eu reagi bem depois quando eu já estava lá, porque a partir do momento que o cara chegou em mim, ele falou assim, calma, e aí eu parei, eu travei meu corpo, eu travei assim e deixei ele me levar, não fiquei debatendo, não fiquei fazendo nada, deixei ele me levar e ele me puxou, e eu tava tipo assim, super ofegante, eu tava assim, respirando tipo super ofegante, e aí nisso, o pessoal que eu tinha conhecido no dia do passeio, aí eles começaram a ver a movimentação, aí eles foram lá, inclusive 2 deles eram, um era policial, e o outro já tinha sido da Marinha, então eles tinham preparo físico, sabiam nadar muito bem e tudo mais, eles foram lá ajudar, e aí eles ajudaram o rapaz a me levar para a borda depois, inclusive foi um dos que filmou depois eu na borda, né? E aí quando eu cheguei na borda, aí eu tava tipo assim, exausto, mas eu tipo, tava super feliz de ter conseguido sair da situação que eu mesmo me coloquei, né? Agradeci muito o cara que me salvou, agradeci muito, pedi para Deus iluminar muito a vida dele, para tudo dar certo para ele, agradeci demais. E eu lembro que eu estava muito mal, como é característico de quando a gente está fadigado, né? Eu fiquei com o estômago embrulhado, eu fiquei tipo mal ali, me sentindo muito mal, com um mal-estar incrível assim. E aí me colocaram sentado numa cadeirinha de praia lá na beira da lagoa, perto do pessoal que estava comigo no passeio, né? E eu pensei, gente, acabou o meu dia. Eu ainda tinha mais, pelo menos uns 4 dias de viagem, mas eu falei assim, gente, acabou meu dia e já tô meio, sei lá como é que vai ser. E eu lembro que o pessoal, os guias, eles falaram que eu ligar para os bombeiros, que tem bombeiros que vão lá para resgatar realmente pessoas e tudo mais, né? Falaram que os bombeiros estavam a caminho. E eu pensei, vou embora, né? Não tem nem mais clima para ficar aqui hoje. E aí, depois eu fui melhorando um pouquinho, fui dando uma ribada, bebi água, minha boca ficou super seca, bebi água, fiquei um pouco sentado ali na sombra, me recuperei. E aí no final eu falei assim, não, já era tipo, sei lá, 3 horas da tarde, eu falei assim, não, eu quero continuar, porque assim, a gente ia ficar até para ver o pôr do sol na beira de uma outra lagoa. Eu falei, não, eu quero continuar. Aí fui, me recuperei, até entrei na lagoa de novo com os meus amigos que eu tinha conhecido lá, fiquei um pouco conversando com eles, eles ficaram me chamando de Fênix. E aí, enfim, dei uma recuperada e graças a Deus que eu dei essa recuperada, porque foi assim, um dos pores do sol, eu aprendi essa palavra, pores do sol, que é o plural, foi um dos pores do sol mais bonitos que eu já vi na minha vida, foi nesse dia. E claro que porque eu tava, tipo, felizão, né, porque eu tinha escapado realmente da morte, mas foi assim, um momento mágico. Eu levantei meu drone, vou deixar umas imagens para vocês passando aí. Isso tudo foi num dia que eu quase fui de arrasta para cima. Quase fui de Vasco, quase fui de... Eu tô fazendo piada agora, mas na hora foi tenso, viu, gente? É porque agora já faz um tempo. Hoje é dia 26 de maio, isso foi no dia 11. Então já fazem aí 15 dias que isso aconteceu. Então assim, gente, esse vídeo aqui é para alertar vocês de não tentarem nadar em lugares fundos, não só nos Lençóis Maranhenses, mas em qualquer lugar. Não achem que vocês são super-homem, que não, vou conseguir nadar assim. Tenham cuidado, não se afastem tanto do pessoal que está com vocês. Usem boia se for preciso, não tenham vergonha de usar boia. Nadar é uma coisa séria, é uma coisa que cansa muito o corpo, fadiga mesmo. Se der cãibra ali, qualquer coisa, se você for empurrado por uma corrente de água, enfim, qualquer coisa que possa acontecer é um descuido que coloca a gente numa situação de quase morte. Então, esse vídeo aqui é só realmente para alertar vocês, contar a minha experiência e dizer que graças a Deus eu sobrevivi, graças a Deus e a ajuda do rapaz, né, de todo mundo que me ajudou. E enfim, e graças aos meus pais também que me colocaram desde cedo na aulinha de natação, né? Que em momento nenhum eu fiquei submerso, bebendo água sem conseguir respirar.
Fiquei o tempo inteiro para cima da água, do nível da água, mas eventualmente eu sabia que eu ia cansar e aí quando eu cansasse, tchau, né? Então, não sejam burros igual eu fui, tá? Foi assim uma experiência de vida para eu nunca mais vacilar. Podem ter certeza que eu jamais vou vacilar com isso de novo. E eu tive uma nova chance, né? Então, se esse vídeo aqui conseguir ajudar uma pessoa, eu acho que eu já fiz a minha parte. Então é isso, gente. Esse vídeo era um pouco mais dark, né? Um pouco mais sombrio, mas era porque realmente eu queria falar sobre essa experiência para alertar vocês. Mas os outros vídeos que estão saindo do canal aqui dos Lençóis Maranhenses são vídeos positivos, tá? São vídeos que eu tô mostrando a minha experiência, tô feliz da vida, a viagem foi maravilhosa, tô dando dicas. É só esse vídeo mesmo que eu queria dar mais esse alerta. Então, enfim, graças a Deus eu tô aqui, tô muito feliz. Sinto que eu ganhei uma nova chance aí e tô tocando vários projetos para não desperdiçar essa nova chance que me foi dada, né? Tome muito cuidado, gente, com água, com tudo, na verdade, mas com água principalmente, porque a gente é tão pequeno dentro da água e eu percebi isso da pior maneira. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo, espero que ele sirva de alerta para vocês.